vocês estejam todos bem. Confesso que já estou com saudade de vocês, né? Mas acredito que já está terminando esses dias que nós estamos vivendo, né? Confinado nas nossas casas, sem poder ir congregar, né? Mas logo nós estaremos todos juntos na casa do Senhor, podendo assim nos rever. Pela misericórdia de Deus, hoje nós estaremos estudando mais uma lição, né? Já estamos na lição de número 8 e a nossa lição tem o título, um convite de salvação. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro é explicar o que é salvação e também refletir acerca da dimensão do amor de Deus e conscientizar a respeito do que é seguir a Cristo. O nosso texto áureo nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nós aprendemos desde cedo que esse é o texto áureo da Bíblia, né? Porque nós sabemos que a salvação é a essência da Bíblia Sagrada. Porque desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Desde o Gênesis já apontava para a redenção de Cristo, né? Para a salvação do homem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João 3, 14 ao 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Antes de entrar já no primeiro tópico da nossa lição, eu quero estar definindo, né, o que é a palavra convite. Eu sei que vocês sabem o que significa, o que é um convite. Mas para a gente poder entender o convite da salvação, nós vamos aqui estar explicando o que é um convite. Convite é um tipo de correspondência enviada a terceiros, com o objetivo de chamá-los a participar de algum evento. Deus deixou este convite registrado na sua palavra, que é um convite à salvação, né? Isaías, no capítulo 45, 22, fala: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aqui fala do convite e especifica que é para a salvação, né? Às vezes você recebe um convite para o aniversário, um convite de casamento e assim, né? São vários convites, mas aqui é um convite à salvação. Então, Deus deixou claro na sua palavra que não há outro Deus, somente Ele, né? E este convite à salvação é para nos salvar do quê? Né? A Bíblia nos diz que o pecado nos separa de Deus, né? Sabemos que quando o homem pecou, assim, ele foi
destituído da glória de Deus. Então, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus novamente, né, é necessário que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, porque é o único caminho. Senão, só resta a perdição. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso 8 e 9, fala: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor Jesus Cristo. Então, é a perdição por causa dos nossos pecados. Se nós não aceitarmos a Jesus, então é a perdição. Então, a salvação é para quê? Para nos livrar da condenação do fogo eterno. E esse convite, ele pode ser aceito ou recusado, né? Vai depender tão somente daquele indivíduo que está recebendo aquele convite, né? Sendo assim, é o homem. Quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Mas a salvação, ela tem duas esferas. A esfera de Deus, né? E a esfera do homem. A esfera de Deus é o que? Deus, ele amou, né? Ele amou o homem e deu seu filho para que viesse morrer, né, pelos nossos pecados, assim, para nos alcançar novamente e nos reconciliar com ele. Mas só que Deus espera que o homem responda a essa dádiva, porque a salvação não é pelo nosso merecimento. Então, não basta somente Deus amar. Deus preparou a salvação, mas Ele espera que o homem reaja a essa dádiva, né? Deus estende a sua mão para a salvação, mas o homem tem que fazer a sua parte, porque a salvação é para todo aquele que nele crê. Né? A sua palavra, nós vemos aqui, né? Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a salvação é para todo aquele que nele crê. E Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Vocês podem conferir lá em Atos 10, no verso 34. Vocês podem estar fazendo a leitura na vossa casa, né? Sabemos que a salvação, ela tem início com Deus, né? Porque foi Deus que arquitetou o plano da salvação. Deus arquitetou, mas enviou o Filho, né? O seu Filho Jesus, né? Para quê? Para executar esse plano, né? E assim, o Filho veio para executar, consumando quando? Quando se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar, né? Mas nós sabemos que o Espírito Santo também tem um papel importante na salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Vocês podem conferir esse texto que eu estou falando em João 16, 8, tá? Então nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Nós já vimos no textual. Como explicar a dimensão do amor de Deus?
essa tarefa é praticamente impossível. E Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade se preocupou em trazer novamente o homem para a sua presença. Foi em Cristo que esse propósito se cumpriu. Logo, as dimensões do amor de Deus nos impressionam por sua abrangência. Ele simplesmente ama, não fazendo acepção de pessoas, como eu já falei, né? O amor de Deus, ele é amplo, né? A gente não tem a dimensão de calcular o amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer, né, no nosso lugar. Em Efésios capítulo 3, 17 e 18, fala assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheios de toda a plenitude de Deus. Então, não tem, né, nós não temos condições de calcular a dimensão do amor de Deus por nós, nem pela largura, nem pelo comprimento, nem a altura, nem tampouco a profundidade. Ele simplesmente nos amou. O segundo tópico, né, fala que deu o seu Filho unigênito. Então Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E assim como eu li aqui, né, que nós não temos condições de medir este amor, o amor de Deus, mas também se Cristo não nos amasse, só o amor de Deus não seria, né, não bastava. Por quê? Porque Deus arquitetou, né, a salvação, mas Cristo veio executar. Então, Cristo também nos amou, por isso que Ele se entregou, né? E nós vamos ver em 1 João 4,19, fala: porquanto o amor de Cristo, então está falando que Cristo nos amou, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Então está falando, né, do amor de Cristo. Então, Deus nos amou, mas Cristo também nos amou. Por isso Ele executou o plano da salvação, assim entregando a sua própria vida por nós. Aqui no terceiro tópico fala assim: o que é salvação? Né? Eu falei do convite, agora nós vamos falar o que é salvação. Na nossa revista fala: salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É nesse momento que tudo se faz novo e passamos a ser novas criaturas.
A salvação não é apenas a libertação do jugo do pecado, mas igualmente uma condição de aproximação gradativa e intensa com o nosso Deus. E nós, assim como eu falei que o amor de Deus, a salvação, né, ela tem dois estágios, vamos falar assim. A salvação, ela também, ela tem 3 estágios da salvação, tá? A salvação, salvação no passado. O que é a salvação no passado? É a nossa justificação, né? Nossa justificação é o quê? É através da morte de Cristo. Quando nós aceitamos a Ele como Salvador, nós somos justificados. Também tem a salvação no presente. O que é a salvação no presente? É a nossa santificação. E o que é a nossa santificação? É gradativamente, todos os dias, né? Nós crescendo na graça, no conhecimento, melhorando, né? Crescendo espiritualmente. Então, sei que vocês já estão fazendo isso, mas um reforço para estar assim cultivando a salvação no presente. Como? Na leitura da palavra, né? No devocional, no momento de oração, no momento de meditação, assim, procurando servir ao Senhor da melhor forma. Então, é a salvação no presente. E também tem a salvação no futuro. Qual é a salvação no futuro? É a nossa glorificação. Quando formos arrebatados, né? Quando nós formos arrebatados, aqueles que estarão vivos serão transformados. E os que já morreram em Cristo serão, né, ressuscitados, mas seremos todos transformados. Então, esta é a salvação no futuro, tá? Então, aqui eu falei um pouquinho o que é a salvação. Agora, nós temos o 4º tópico. A nossa lição é uma lição bem breve, né? E aqui o título do 4º tópico fala: qual é a sua escolha? Você já aceitou a salvação em Cristo? Claro que sim, né? Talvez você esteja dizendo: que bom que sim, penso eu. Mas é importante deixar claro que a escolha pela salvação em Cristo requer atitude. E atitude diária. Veja só o que Jesus disse certa vez: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar cada dia a sua cruz e seguir a Cristo requer atitude perante cada momento de nossa vida. Enfim, é preciso que as pessoas, ao verem você, enxerguem alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus. E lembre-se de nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. O recebimento da salvação inicialmente é marcado por 3 etapas: reconhecer que somos pecadores, confiar em Jesus, nosso Salvador, finalmente confessar a Cristo como seu Redentor. Já a partir da salvação devemos buscar os seguintes passos: regeneração espiritual, a plenitude do Espírito Santo, a maturidade espiritual e a dedicação ao Senhor na sua obra. Aqui, esses
para esse parágrafo que eu li, tá assim mais ou menos alinhado aqui a salvação no presente, né? Que é o que? A nossa dedicação na obra do Senhor. Então, foi mais uma reflexão, né? Para nós, porque acredito que todos, né, que fazem parte da nossa classe já se decidiram a Cristo, né? Mas não basta tão somente aceitar uma vez e estacionar. É necessário cultivar, né, a salvação dentro dessas, vamos dizer assim, desses ingredientes aqui que eu falei, né? A leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, não só ler, né, mas meditar, momento de oração, procurar, né, dedicar a vida de vocês ao máximo, né, e que possa ter alcançado a vida de vocês, que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Deus abençoe. Amém.